Hormônios para engravidar. Será que existe um equilíbrio ideal para quem quer gerar uma vida com sucesso? Eu lembrei agora da história da Camila, uma aluna que tinha passado por duas fertilizações in vitro, duas FIVs, já tinha passado por um aborto e ela já tinha feito listas e listas de exames e os médicos falavam assim: Camila, tá tudo bem, tá tudo normal com os seus exames. Vamos estimular de novo. Vamos colocar progesterona. A gente precisa fazer uma nova coleta de óvulos para você poder engravidar. Quem já viu essa história de quanto mais tentativas, mais estimulações aumentam as chances de dar certo? A verdade é que hoje o mercado de indução, o mercado de fertilização, o mercado de tentar fabricar bebês só cresce. Por quê, gente? Porque a grande maioria dos casais que estão passando por dificuldades não sabem que precisa desinflamar o corpo primeiro. Ninguém tinha olhado para o caso da Camila e tinha visto que o estrogênio dela estava altíssimo. Quem aqui está com estrogênio alto? A progesterona da Camila estava no pé, progesterona quase zerada. E eu já vou falar o resultado ideal para vocês. Insulina da Camila gritando, só que ninguém olhou para isso. Alguém aqui com esses exames alterados? Sabe o que ela ouviu? Vamos trocar o protocolo. Esse não está servindo para você. Vamos tomar mais indutor. Porque o seu corpo ele não está ovulando sozinho. Quem aqui não está ovulando sozinho? Eu contei essa história aqui rapidinho da Camila, que passou por duas filhas, passou por aborto, estava num processo de vários protocolos, porque estavam tentando socar o corpo dela, estavam tentando estimular o corpo dela que não estava aguentando. E o que ninguém explica para a grande maioria de vocês aqui, não, gente, não tô grávida não, porque tô parecendo? Não, eu só fiz botox. Não tô grávida, gente. Não, eu só tirei o DIU e contarei para vocês em breve mais detalhes que as alunas já sabem lá no grupo VIP. Aliás, estou esperando vocês lá. No caso da Camila, que não estava ovulando, o corpo dela estava gritando por uma inflamação oculta. O corpo da Camila estava intoxicado, o intestino desregulado, cheia de sobrecarga emocional, com noites mal dormidas, um estresse altíssimo, transbordando. E a alimentação e estilo de vida dela sabotando esses hormônios. Os hormônios, para quem não sabe, eles que nos fazem nascer, os hormônios que nos dão vida. Só que ele tem que estar em equilíbrio. O hormônio é a coisa mais importante para a gente estar de pé. Se a gente não tem hormônio, a gente morre. Por que a gente vai ficando com o hormônio baixo na velhice? Porque é natural, é o ciclo da vida. Por que o adolescente, uau, tem um monte de hormônio? Porque é o auge, o pico dos hormônios. Só que se você não está querendo engravidar lá na adolescência, porque faz 20 anos que você já não é mais adolescente, os seus hormônios começaram a cair por N motivos além da idade. Só que ninguém falou isso para Camila e você está passando pelas mesmas situações de hormônios alterados, hormônios baixos demais, outros altos demais. E se o hormônio não tiver em equilíbrio, o bebê não vem. O corpo ele não funciona com os hormônios em desequilíbrio. É como se você tivesse com sujeira, como se você tivesse enferrujado. E pior, quando a gente escuta, não, ó, volta a tomar anticoncepcional. Toma esse indutor aqui para dar uma forçada. O que acontece? Se você soca hormônio para dentro, sem o seu corpo estar limpo, desinflamado, equilibrado, o que acontece? É como você pintar uma parede cheia de mofo. Adianta pegar um quarto embolorado e passar tinta por cima? Não funciona. É igual querer passar o perfume sem tomar banho. Toda fedida, suada não funciona. Então, antes de eu usar hormônio, saber se eu posso, se eu preciso, que hoje é muito comum as pessoas irem lá até tomar indutor por conta própria ou usar progesterona de forma exagerada.
Se não fizer o primeiro passo da rota da fertilidade, que é uma limpeza, uma detoxificação, uma desinflamação e uma desparasitação, que a Mona explicou na live de ontem, no domingo, são 3 Ds: desinflamar, desparasitar e desintoxicar, de nada adianta. Por quê, gente? Porque quando eu coloco hormônio, eu preciso pensar assim, peraí, o meu corpo não está produzindo hormônio. E por que não, se eu estou viva? Então, antes de usar alguma estratégia forçada e pegar um atalho, eu preciso entender por que raios eu não estou produzindo. Alguém te respondeu isso? Por que, Juliana, que você não está produzindo hormônio? Por que, Marília, você não está produzindo hormônio? Por que, Morgana, os seus estão acima do ideal? Então, essa estratégia de dar um jeitinho, toma aqui uma progesterona, toma aqui um indutor, volta a tomar um anticoncepcional para regular mais um pouquinho. Quem aqui tem ovário policístico como eu e indicaram tomar anticoncepcional mais um tempo para regular de novo? Gente, é mentira, é tapa-buraco. Não é solução, é pura ilusão usar uma medicação se você não faz sua parte. Não é errado usar se você estiver fazendo a sua parte e realmente necessitar do remédio na hora certa. Só que existem muitos profissionais que simplesmente não sabem o que você faz, o que você come, seu estilo de vida, não viu você limpando o seu corpo e simplesmente só te passou medicação. Não vai adiantar, sabe por quê? Porque um remédio na hora errada, ainda mais o hormônio, pode até forçar o seu corpo a ovular. Só que sabe o que mais que ele faz, além de forçar o seu corpo a ovular no momento errado? Aumenta a sua inflamação, sobrecarrega o seu fígado ainda mais. Bagunça, sabe o que? Os receptores dos hormônios e você fica mais inflamada ainda. E acontece que desregula toda a comunicação do seu cérebro com os seus ovários. Ou seja, fica lascada. Aí vem mais frustração, mais ansiedade, mais risco de hemorragia, mais dinheiro perdido, menos uma chance de ser mãe. É um tempo jogado fora e o seu sonho importa para você. E, por exemplo, vamos falar aqui dos hormônios que regem a nossa vida, que a gente precisa para gerar um bebê. Primeiro deles, progesterona. Quem aqui já coletou a progesterona? Progesterona é o que? O hormônio mãe, é o hormônio que faz com que a gente segure o nosso bebê. É fundamental regular o ciclo e coletar o exame de progesterona na fase lútea, entre 21 e 23, 21º e 23º dia do ciclo. Só que muitas mulheres aqui, por exemplo, que têm endometriose, a progesterona tá lá no pé, tá zerada. E é como se o corpo ficasse o quê? Em modo de sobrevivência. Se eu não tenho progesterona pró-vida, eu estou em estresse físico, eu estou em estresse emocional, eu estou com problemas metabólicos. E o corpo, nesse momento, ele vai priorizar o cortisol e não a progesterona. Então, é como se houvesse um roubo de um hormônio para o outro e bloqueia a sua chance de engravidar. Por isso que o estresse atrapalha de engravidar, porque diminui a progesterona e aumenta o cortisol. Quando o hormônio de estresse está maior que o da progesterona, que é o hormônio que vai gerar vida, eu não consigo ovular e segurar o bebê. Então, a progesterona, ela não vai melhorar de você socando progesterona, passando creme. Primeiro eu preciso desinflamar, primeiro eu preciso entender por que a minha progesterona tá baixa. Minha vida tá pesada, tá cansativo, o que eu não tô conseguindo engolir? O que tá tirando minha feminilidade? Eu tô muito masculino? Eu tô pau pra toda obra? Eu não tô respeitando meu corpo, meu ciclo, minhas vontades? E quando a progesterona despenca, seja junto com uma doença ou simplesmente só está com a progesterona baixa, abaixo de 10, detalhe, não colham progesterona no início do ciclo porque vai estar baixo mesmo. É para ficar baixa, a progesterona tem que estar alta no final do ciclo. Porque como se, engravidei na ovulação, preciso da progesterona para tarracar o bebê.
Agora, por outro lado, segundo hormônio, estrogênio. O estrogênio, ele é da primeira fase do ciclo. Então, imagina aqui um calendário. Nos primeiros 14 dias do ciclo, o estrogênio tem que estar mais alto. Por quê? Porque ele vai ajudar o LH e o FSH a ovular. Só que quando o estrogênio está muito mais alto do que o ideal, ele faz assim com a progesterona. E quando que o estrogênio está alto demais? Quando você está com celulite, lipedema, gordura localizada, dói as coxas, dói a pele. Se alguém te apertar, o marido te der um abraço mais forte, dói, porque o fígado está sobrecarregado. Ele não consegue metabolizar e jogar o excesso de estrogênio para fora no intestino. Estrogênio em excesso pode aumentar por causa de quê? De plástico. Quem aqui fica esquentando comida na Tupperware? Cosmético, gente, não dá mais para não falar que cosmético que não é limpo aumenta estrogênio, aumenta gordura, aumenta irritabilidade, ansiedade e atrapalha a ovulação. Porque cosmético com toxina vai grudando na nossa pele todos os dias e vai acumulando. E aí não sai, se eu não limpo, não sai. Então, eu uso batom, maquiagem desde os 14 anos. E aí, quantos anos faz? Quantos anos faz que você tá com um monte de estrogênio no corpo a mais? Quantas crianças nesse período de festa junina estão se maquiando com menos de 10 aninhos de idade, com produtos sintéticos ao extremo, e daqui a pouco, lá na frente, daqui 20 anos, querem ser mães e não vão conseguir? Porque é um acúmulo. É igual o agrotóxico. É igual o problema dos ingredientes tóxicos, a dioxina do absorvente sintético. Vai grudando na pele, vai entrando e vai o quê? Acumulando. Vela. Uma coisa que eu não sabia há um tempo atrás é que os cheirinhos, até, como chama? Incenso, é extremamente tóxico. A não ser que for os naturais ou que a gente faz óleo essencial. Mas eu adoro colocar os perfuminhos naquele disruptor, como chama? Aquele negocinho que põe na tomada. É muito legal, né? Deixar o ambiente ou perfumar o ambiente. Troquei tudo pelos saudáveis, pelos mais naturais, pelos óleos essenciais. Por quê? Porque imagina, desde cedo, desde sempre, você também gosta da casa cheirosa, do alvejante, e vai colocando. É alvejante no chão, é limpeza do. Adoro passar, além de álcool, alvejante no fogão, na pedra da pia, para ficar toda a casa cheirosa. Colocar cheirinho nos ambientes. Mas se a gente usa isso com excesso e não sabe que eles estão cheios de química para grudar mais o cheiro. Perfume, gente, perfume tem o quê? Aquele ingrediente que faz grudar o cheiro, fixador. Isso é muito tóxico para a saúde em geral, para câncer e também para a fertilidade, porque o nosso corpo ele não consegue limpar tudo isso rapidamente. A gente precisa fazer o detox, a desintoxicação para limpar. Então, se você está há 20 anos cheirando cheirinhos, usando perfume sintético, comendo agrotóxico, usando plástico todo dia, desde a sua garrafa que não é de inox ou de vidro, enfim, isso vai aumentando o excesso de estrogênio. E aí, essa exposição aos xenobióticos, que a gente chama plástico, cosmético, vela, agrotóxico, perfume, vai ativando a nossa inflamação, bloqueando a progesterona e deixando o estrogênio dominante. E com o estrogênio dominante, a gente aumenta a gordura localizada e o tecido adiposo, que é onde está a gordura, fabrica mais estrogênio ainda e o intestino não consegue botar esse excesso para fora. O fígado, ele se retroalimenta, ele vai ficando mais intoxicado. E aí eu não durmo bem para ajudar, a melatonina cai. Então a cascata hormonal fica péssima. A cascata hormonal fica do avesso. Aí do que adianta eu ir lá e usar um indutor para ter mais hemorragia? Para ficar mais inflamada? Ou para engravidar e perder? Ou para ter um bebê que não é tão saudável? Entende? Então, a progesterona baixa, ela mostra que o corpo está em apenas sobrevivência. Garrafa de inox pode sim, de inox e de vidro, que não pode é plástico. Então, se o meu corpo está em modo de sobrevivência, quando existe esse estresse físico, estresse emocional, choque metabólico, o corpo vai priorizar a produção do hormônio do estresse e não de progesterona.
Então, ele sequestra a pregnenolona, que é o hormônio mais importante da vida, e ele fica nessa inflamação constante. Então, minha linda, você pode não ter, de fato, uma doença, mas estar com uma progesterona de 7,9 está baixo. Por quê? Porque na endometriose, no caso da Graciele, já abaixa mais ainda. Então, o que a gente tem que fazer? Desinflamar. Muito, ó, tive uma gravidez anembrionária, não formou o embrião. Não deu conta de formar o embrião. E isso acontece também para quem tem ciclo menstrual bagunçado, ano ovulatório. Se eu não tenho ovulação, eu não tenho corpo lúteo. Se eu não tenho corpo lúteo, eu não fabrico progesterona. Quem é que fabrica progesterona durante a gestação? Depois de um tempo é a placenta, mas antes da placenta é o corpo lúteo. Então eu já tenho que estar produzindo progesterona pelo corpo lúteo antes do bebê estar dentro do útero. Vocês sabiam disso? Então, essa história, mas eu fiquei grávida, o médico me deu progesterona para tomar e para passar, o Trogestan, mas mesmo assim eu percebi que não deu tempo, você tinha que ter progesterona já antes. Quantas mulheres investem 80, 100, 200 mil reais, que eu acompanho direto, casais que já fizeram múltiplas fertilizações com milhares de investimento e perderam o bebê e não deu certo? Porque não fez o passo 1, que a gente vai falar exatamente no Código Ser Mãe. Para quem não está inscrita, comenta código aqui para pegar o convite. Vai acontecer no dia 30 de junho, dia 1 e dia 2 de julho, ao vivo, 7h30 da noite, de segunda, terça e quarta. Vocês precisam estar lá. Pensa na quantidade de informações para destravar sua maternidade que eu vou entregar. Se aqui na nossa semana de aquecimento já está surreal, todo dia tem resumo, todo dia tem parte prática, imagina no código que a gente vai estar mais grudadinhas ainda. Então, digita código para pegar o convite, precisa estar no grupo VIP para receber os presentes, tá? Então, lindezas, essas minhas pacientes, por exemplo, que conseguiram ser mães e tinham vindo de muitos tratamentos errados, infelizmente elas não souberam naquele momento escolher profissionais, elas não tinham pessoas realmente gabaritadas que olhavam para o corpo delas por inteiro. Tá, e a gente já vai falar de antimuleriano. Fica calma, antimuleriano abaixo de 1 não diz nada sobre a sua fertilidade. Respira, vamos lá. A gente vai chegar no muleriano já já. Olá, vivo cansada, não tenho vontade de ter relação, não consigo fazer atividade física, não menstruo, tenho cistos e diabetes. Ai, querida, você precisa de ajuda, mas você precisa tomar decisões, porque essa vida, nesse contexto, com esses sintomas, não te faz bem, você está só sobrevivendo. E não é assim que a gente precisa estar para se amar, não é? E para gerar um bebê. Não dá, se eu tenho que namorar forçado porque eu não tenho libido, o meu corpo tá gritando pedindo ajuda. Se eu não consigo treinar, se eu não durmo bem, se eu tô com diabetes tipo 2, se eu não menstruo, o meu corpo tá dizendo, calma, primeiro se arruma para depois gerar o bebê. Então, o nosso estilo de vida, ele realmente é sabotador silencioso dos nossos hormônios. Se você, lindeza, dorme depois das 11, queira você acreditar ou não, mas isso destrói a produção de melatonina. E a melatonina é um hormônio mãe da ovulação. Até uns anos atrás, ninguém sabia que o sono tinha tudo a ver com a fertilidade. E a produção de melatonina, se ela está afetada, você não ovula direito. Ou seja, atrapalha o eixo hormonal inteirinho de engravidar. Outra coisa do estilo de vida, o excesso de café, ele aumenta muito a adrenalina, a gente fica mais excitada, aumenta muito o cortisol. Só que o que eu disse ontem? Que se eu aumento o cortisol, eu caio a progesterona. Logo, eu bloqueio o quê? A ovulação. Então, não tem como. A partir do momento que você tem clareza do que acontece com os hormônios, começa a fazer mais sentido. E aí você não vai ficar falando assim, que nada, minha avó tomava 2 litros de café, teve 15 filhos. Qual que era a idade dela? Qual que era a quantidade de toxina na vida dela? Sua avó usava maquiagem, esmalte e tinta no cabelo igual você quando ela tinha 15 anos de idade? Só que não. Então o contexto é outro. Hoje a gente sabe que esses excessos e essa abundância de coisa tóxica atrapalha e ponto. Quero melhorar é uma coisa, não quero, a ciência abre mão, não é? Mas eu não quero ser essa pessoa que abre mão de você. Pelo contrário, eu tô aqui pelo seu sonho. Eu tô aqui ajudando milhares de mulheres, já 52 mil casais,
Não é à toa. Sendo referência, por quê? Porque o meu coração grita para ajudar vocês. Eu já tenho Lorenzo em casa, mas o que me faz acordar, me faz ser mais feliz ainda é estudar e vir aqui passar o conteúdo para salvar vocês, para serem famílias mais felizes, casais com bom relacionamento, mulheres com autoestima. E por consequência, quando vocês ficam melhores, o bebê chega na hora certa que Deus quer, mas com o seu corpo bom, porque não é Deus que come por você. Ele não monta o seu prato de arroz e feijão. Ele não te faz para comer doce todo dia. Ele não fala para você abrir um uísque, um vinho, uma cervejinha na sexta-feira. É a gente que come mal, que aumenta a quantidade de ultraprocessados, de açúcar escondido, e aí inflama, desregula, intoxica, bagunça os hormônios e a gente não sabe, porque nem é culpa sua, estou aqui para te ajudar, que tem que limpar. Você não sabe que isso tudo acontecia. Então, falta um movimento inteligente para que a gente não piore essa resistência insulínica, que não aumente os cistos. E adianta eu ir lá socar com o indutor para você ovular, sendo que você não está com o corpo limpo e preparado? Só vai congestionar os seus órgãos, só vai ferrar com o seu fígado e deixar você com mais inflamação, com mais celulite, com menos amor próprio e mais ansiosa. Esse estrogênio acumulado, ele é um estresse mal gerenciado. Um estresse mal gerenciado desregula o eixo HPA, o eixo HHA. O que é esse eixo? Hipotálamo, hipófise e adrenal, que fica aqui do lado dos rins. Esse eixo HHA, ele desliga o ovário. Ele fala assim, ó, não é hora de funcionar, não cabe o neném aqui porque você mal está parando em pé sobrevivendo. Então, bloqueia a produção natural. Adianta eu socar hormônio? Adianta eu estimular? Adianta eu passar progesterona? Eu tenho que entender por que eu não estou produzindo. Então, esse perigo de maus profissionais, mais o efeito colateral dessas medicações na hora errada, é péssimo. Por quê? Porque tem muita gente que só está preocupada em olhar o número do seu exame, sem olhar para o seu corpo como um todo. E aí quem corre risco é você, lindeza. E eu não quero isso. Eu não quero você correndo risco. Quantas das minhas pacientes falavam, Mone, pelo amor de Deus, como que eu fiz isso? Eu quase morri. Mone, pelo amor de Deus, eu tomei tudo isso, eu tive hemorragia, parei na UTI. Lembrei da Diana agora, uma dentista lá perto de Salvador, ela me conheceu na época que ela tinha saído da UTI, teve uma gravidez ectópica, perdeu um ovário, perdeu uma trompa por causa de indutor. Então, não é que o remédio é errado. Toda medicação, ela existe para um momento que ela pode ser usada. Mas espera aí, está sendo usado de forma discriminada. Indutor não trata a fertilidade, ele força um ciclo de ovulação. Mas primeiro eu preciso saber por que a Renata não está ovulando. Se o seu corpo não está nutrido, não está limpo, não está forte, o que acontece se você usa o indutor errado, por exemplo? O óvulo vai ficar com baixa qualidade porque você forçou a ovular de qualquer jeito, então não deu tempo de você se nutrir. Você aumenta demais o seu risco de aborto em pelo menos 5 vezes. Olha aqui, a seguidora acabou de falar que passou por perda. Você aumenta a taxa de falha de nidação, então você pode até engravidar, mas vai perder. O endométrio, ele fica o quê? Fino, que nem um papel. Quem aqui que tá com endométrio fino? Endométrio inflamado. E aí, gente, esse excesso de indutor, ele desgasta o seu ovário. Sim, o indutor, ele acelera a perda da reserva ovariana. Eu lembro de uma paciente, a Ingrid, ela tomou 10 ciclos seguidos de indutor. Isso é um absurdo. Não pode. Ela estava com o útero que nem um papel. A gente demorou 1 ano e meio para cuidar do corpo dela para ela conseguir ser mãe naturalmente. 1 ano e meio para recuperar a tragédia que foi feita com o ovário dela e com o útero dela. Porque foi usado sem critério, não foi feito acompanhamento, não fizeram ultrassom seriado, simplesmente mandaram ela tomar e tentar. Tomar e ficar namorando. Foi uma catástrofe. Então, o indutor, ele deve ser a última escolha e nunca a primeira, se é que precisa. Então, antes de ter aquela ansiedade, eu preciso engravidar, eu quero engravidar para ontem, porque agora eu quero ser mãe, já passou do tempo, demorei para acordar para a vida.
Calma, lindeza. Igual alguém tá, nem lembro agora quem, mas tinha alguém muito ansiosa na live de ontem. Vai, Mone, fala logo. Gente, a ansiedade te atrapalha muito. Olá, Dani, já tentei 5 transferências, mas o endométrio só chega a 4, porque tá faltando a fase 1 de limpeza, tá faltando a fase 2 de nutrição. Como que eu vou transferir um bebê para o meu útero se o meu útero tá um papelzinho fininho? Não dá. Ele não vai segurar, meus amores. A gente precisa ter esse olhar clínico, mas com carinho e com amor, para entender, será que o seu emocional não está atrapalhando? Será que o seu cortisol não está alto? Será que a sua rotina não está faltando alguma coisa? Será que a sua alimentação não está condizente? Porque o problema não é o seu ovário que não quer trabalhar, é o seu corpo gritando: Gil, eu não estou conseguindo trabalhar. É o seu corpo, as suas células falando com você mesma. Eu não tenho condições de gerar uma vida nesse ambiente aqui nesse momento. E a gente tem que fazer o quê? Se acolher. Se eu não tô bem, primeiro eu me acolho para depois querer o bebê aqui. Eu tenho uma ferramenta aqui, um teste muito simples, muito poderoso para fazer com vocês nesse momento. Então presta atenção para que é rapidinho. Olá, Mari. Vou congelar meus ovos, operar a endo e se em 6 meses não engravidar, vamos fazer a FIV. Tudo bem, é um processo de raciocínio lógico e muito interessante congelar para depois operar para quem vai fazer uma limpeza da endometriose, de endometrioma nos ovários. Mas eu tenho que primeiro desinflamar para fazer essa cirurgia, primeiro desinflamar para congelar esses ovos. Eu já atendi muitas e muitas mulheres com e sem parceiros que congelaram óvulos aleatoriamente, todos depois desmancharam. Porque não é garantia. Ah, mas aumenta a taxa. Gente, guardar dinheiro é segurança de uma boa velhice? Depende. Se você guardar o dinheiro em papel, em cédula, num lugar que não vai embolorar, que não vai desmanchar as notas, pode até ser, mas vai depender da quantidade, não é? Vai depender se você guardar dinheiro antigo que não vale mais, vai adiantar? Também não vai. Então, se eu quero guardar dinheiro para velhice, eu preciso guardar dinheiro não em espécie, se for em espécie, num lugar que não vai rasgar as notas, num dinheiro que tem valor. Os ovos é a mesma coisa. Adianta eu guardar cruzados, aqueles dinheiro antigo, e deixar embolorar, rasgar, desmanchar a nota de papel? Daqui 20 anos eu abrir lá uma mala com R$ 1 milhão de cruzeiros, não vai fazer função nenhuma. Nosso óvulo é a mesma coisa, não adianta eu ir lá e congelar. Um monte de gente, o médico falou, não, vamos congelar, fazer a cirurgia, depois se não engravida em 6 meses, tenta FIV. Você fez a limpeza antes de congelar? Você tem conhecimento que antes de congelar o seu óvulo precisa estar nutrido? Porque é a mesma coisa que eu abrir uma mala depois cheio de dinheiro embolorado e rasgado. O meu óvulo, ele precisa ter maior chances de depois virar um bebê, porque senão eu simplesmente guardei óvulos envelhecidos, óvulos enferrujados, óvulos inflamados, com o corpo cheio de parasita. Então vamos lá. Então, todas vocês que vão ou que já fizeram FIV, que têm ou não diagnóstico, mas que querem ser mãe de alguma forma, têm o sonho no coração e Deus permitiu que vocês sonhem com a maternidade, é possível. Mas hoje o mundo grita, graças a Deus, por casais que pensam fora da caixa, que se cuidam mais para ter bebês mais saudáveis e inteligentes. Não dá mais naquela era de engravidar e não saber que engravidou, não saber que dia que ovulou, não sentir o muco e não estar preparada para isso. Gente, é um absurdo alguém chegar para mim, na minha cabeça, e falar assim, eu só tô tomando ácido fólico, faz 3 anos e estou tentando engravidar. Pelo amor de Deus! Ácido fólico é uma das vitaminas e ainda é a vitamina tóxica, tem que ser metilfolato, dentre outras 45 que o corpo precisa. Mas eu tenho que tomar as 45? Não, mas eu preciso olhar para o seu corpo e ver qual você não tem e qual que está em excesso. A gente falou ontem de zinco, selênio, magnésio, iodo, ferro, cálcio, vitamina D, B12, B6, B9. Então, quem não assistiu, veja a live de ontem e hoje eu libero o resumo. Toda live está com resumo prático. Aliás, vamos aqui para a ferramenta. E quem ainda não está no grupo VIP do maior evento da face da Terra, de todos os continentes, que é o Código Ser Mãe, que vai acontecer no final e no início do mês, comenta código aqui ou clica no link da bio, porque vocês nunca viram nem passaram por algo parecido. Esse trabalho que eu faço aqui também de forma gratuita é de coração.
Continua comigo quem tiver oportunidade, quem achar que está no momento, quem sentir que é para continuar. Mas vocês conseguem aprender horrores, no bom sentido, escutando as lives, seguindo o conteúdo gratuito. Não é para todo mundo aqui se tornar minha paciente, até porque eu nem consigo atender todo mundo, nem minha equipe. São milhares de casais. A gente já cuidou de 52 mil casais em 7 anos. Mas é para quem está no momento, quem quer, quem sente a hora. Quem não for agora, aproveita o que tem aqui. Combinado? Parte prática. Se você quer saber se os seus hormônios estão pedindo socorro, conte para você mesma ou aqui. Você sente um cansaço constante, como se eu acordo, parece que passou um trator por cima, não tenho disposição? Pouca coisa já me deixa cansada? Isso é uma coisa. Fala aí. Segundo, sua TPM é insana? Ou ela piorou? Sua TPM tá horrorosa? Aquela TPM fala, meu Deus, eu tenho vontade de estrangular um no trabalho, eu tenho vontade de não ver ninguém, eu não quero falar com ninguém, tô com muita vontade de doce, fico inchada, ganho 3, 4 quilos. Se a sua TPM estiver assim, sinto muito te falar que seu corpo tá gritando, pedindo socorro e ele não tá pronto. A gente tem que arrumar essa TPM. E talvez a frase mais importante aqui da nossa aula. Não aceite essa catástrofe. Não aceite queda de cabelo. Não aceite dor de cabeça. Não aceite gases em excesso, estufamento, inchaço, ganho de. Não aceite. Dá um basta. Porque é amor próprio. Se você tá aí 10 dias doente, se você tá aí 3 anos tentando engravidar, se você tá aí 5 anos com cólica, 10 anos com TPM, minha linda, ninguém te ajudou e não é culpa sua, mas não aceita mais. Olá, Dani, eu fico louca, quero pedir demissão, odeio a casa, quero matar todo mundo, uma semana depois amo tudo e todos. Não é bom. Por quê? Porque não te faz bem. E a gente é taxada de a louca, né? Sorte os maridos, assim, Deus abençoe esses maridos que nos aguentam nessa semana, mas esse negócio vira até meme. Que uma semana eu tô bem, na outra eu quero matar um. Esse desequilíbrio, ele não é normal, ele não é esperado, ele não deve ser aceitado por nós mesmas. Porque vira um ciclo vicioso e faz 20 anos que você é essa pessoa, uma vez por mês você fica louca, e a gente acha que é normal. Pode ser comum, mas não é normal. Então, a partir de hoje, eu convido vocês a checkmate. Eu não quero mais isso. Mônica, como é que faz? Eu te ajudo. Eu te ajudo a sair disso. Porque a tal da enxaqueca, o tal do inchaço, o ganho de peso, a irritabilidade, etc., tira a produtividade, nos faz querer ficar na cama. A gente fica duas pessoas, duas caras. E não é bom. Por quê? Porque os hormônios ficam assim, ó. Olha lá, o cabelo caindo, ferritina, fígado gorduroso. Vamos acabar com isso, meus amores. A gente precisa chegar na menstruação com leveza. Não é para sentir essa loucura, essa ciclicidade absurda. Nós temos sim uma personalidade em cada uma das 4 fases do ciclo? Sim. Nós temos um tipo de comportamento, de sintomas, de sentimentos? Sim. Mas não é para ser assim, ó, 880. Outra parte prática da nossa ferramenta. Você tem muito muco, o muco que sai no meio da menstruação, ou um muco cervical que fica todo esbranquiçado, ou você nunca nem vê muco. Cândida recorrente, infecção de urina recorrente. Se sim, o seu corpo mostra que ele não tá bem. Por quê? Porque logo que eu acabo de menstruar, é para minha periquita ficar sequinha. Depois de uns dias, começa um muco mais branquinho, depois um muco transparente clara de ovo e depois some. Se não for assim, o que acontece? Se não for assim, seu corpo está dizendo que ele não está preparado para engravidar. Outro, sono ruim. Se o seu sono não é bom, restaurador, e você acorda sempre cansada e exausta, o seu corpo está de novo, socorro, me ajuda. E, gente, a nossa vida é tão curta que não vale a pena. Não vale a pena viver 10, 15, 20 anos nessa sofrência, nessa insatisfação. A queda de cabelo, a pele oleosa, um monte de espinha, de cisto.
e o ciclo irregular. Se você respondeu pelo menos uma para essas 5 questões que eu fiz, os seus hormônios estão bagunçados. Não necessariamente todos, mas um ou outro está. E qual que é a solução, Mônica? Onde começa a solução para eu sair dessa bagunça? A solução começa no básico que ninguém nunca te ensinou, que é fazer uma boa limpeza, que é o passo 1, que eu vou explicar tintim por tintim lá no Código Ser Mãe. A solução é limpar o fígado, limpar o intestino, é mudar um pouquinho esse seu estilo de vida que está te atrapalhando, porque não é para ter borra de café, ainda mais depois da menstruação. Nós temos que cortar a intoxicação ao máximo, fazendo uma limpeza. Não é mudando de cidade, trocando de emprego, entrando numa bolha de vidro. Não é isso. Mas é aprender a limpar com as coisas práticas, com os conhecimentos que eu vou te ajudar e você vai aplicar no seu dia a dia. Todo mundo consegue. Eu tenho uma aluna, inclusive, que ela vendeu reciclado, lixo, para pagar a parcela do acompanhamento. Está entendendo? Você pode ganhar aí 3, 5, 10, 15, 20 mil reais, é para você. Por quê? Porque se você ganha 2, ou 20, ou 50 mil reais por mês e quer ser mãe, você vai ser mãe nas suas condições, não é mesmo? Só que para ser mãe, a gente tem que ter o quê? O mínimo de saúde, o mínimo de fertilidade. Só que se você não investir numa limpeza, numa preparação, você vai ou perder muito tempo tentando engravidar da sua vida, ficando triste, frustrada, ou você vai gastar horrores com médico e remédio a vida inteira porque o seu filho vai ser doente, porque o seu filho vai ter algum distúrbio, algum desequilíbrio, alguma alteração. Como a gente vê tantos casais por aí hoje que aumentou estrondosamente a quantidade de crianças sem saúde. E aí, eu quero me preparar, investir isso aqui para cuidar de mim e ter um filho mais saudável, ou eu quero continuar tentando toda bagunçada, com meu corpo gritando, pedindo ajuda para limpar e eu não sei limpar? Só depois que a gente pensa, né? Puxa vida, mano, devia ter feito antes, devia ter começado antes, porque vale o investimento. Tem uma aluna que investiu 225 mil reais em tratamento durante 10 anos. Gente, é um carro, uma casa. 225 mil reais em 12 tratamentos durante 10 anos. E o que aconteceu? Ela não engravidava. Ela estava assim, prestes a desistir para sempre. E quando ela viu um vídeo, um anúncio, falou: Nossa, eu nunca ouvi falar isso, limpar o corpo, limpar o aquário, o que é isso? E ela resolveu dar uma chance, né? Sabe quando, nossa, Mônica, você é a última luz do fim do túnel para mim, a última tentativa? Pois é, gente, depois de 225 mil reais, que pode ser que você aí não tenha, ela investiu, não deu certo, e ela fez o tratamento com a gente e engravidou de primeira. De primeira! Vocês estão entendendo? Engravidar de primeira, depois de 10 anos, gastando 225 mil reais? Tem ideia? Mônica, mas como assim? Queria matar quem não me ajudou. Gente, não é sobre o que não foi feito, não dá para voltar atrás, é sobre o que ainda dá tempo de fazer. É você investir em você mesma para você ficar bem, ter uma vida melhor, mais amor próprio, mais saúde, mais autoestima, encontrar a sua melhor versão e poder gerar o seu filho. Então, por exemplo, o antimileriano, ele é um hormônio que avalia a reserva ovariana, só que se você coletar ele amanhã, toda encacada, enferrujada, do jeito que você está, ele vai dar ruim, vai vir um resultado péssimo. O muleriano, ele estima a sua reserva. E as taxas dele vão de 0 a 5. Só que se der abaixo de 1, quer dizer que você está com uma baixa reserva. Só que isso é óbvio se você tiver mais de 30. Com 30 anos, a sua reserva já é muito. Com 35, nem se fala, imagina. Mas existe chance. Não é porque a reserva está mais baixa que eu não vou engravidar. Então, toda mulher que faz muleriano e chega aqui para mim, Mônica, pelo amor de Deus, chance, meu muleriano tá 0,2. Calma, lindeza. Ter um muleriano de 0,2 não é sentença. É só um sinal de que precisa acelerar o cuidado. Você tem que ter o quê? Mais pressa, mais responsabilidade, se tornar protagonista.
Tem horas que na fertilidade a gente não pode trabalhar tanto só com emoção. Ai, meu Deus, ó céus, comigo, né? A gente vai ter que orar muito, sim, acreditar, mas a gente tem que fazer a nossa parte, porque se esse muleriano despencou pela idade e mais o que eu faço, o que eu como, o que eu bebo, o que eu penso, o que eu tomo, deixa eu limpar. Depois que você limpa, as minhas pacientes têm um muleriano que subiu 5 vezes. Então, não é um atestado de esterilidade. Ele tá baixo agora porque você tá enferrujada. Vamos limpar. Alguém aqui gosta de fazer faxina? Gente, pensa uma coisa chata, né? Mas é necessário. Agora, o resultado final depois da faxina da nossa casa é uma delícia. Quem aqui... Eu cheguei de viagem, viajei 2 vezes seguidas, né? Para quem acompanha os stories. Fui para São Paulo em congresso. Coisa mais gostosa que tem é chegar em casa e minha casa tá limpa, cheirosa, com o lençol trocado, com o quarto perfumado. A Cris deixou limpinho para mim. Agora, imagina você viajar 2 semanas seguidas, chegar em casa, tá tudo sujo, com aranha, com terra, com morcego, com tudo. Péssimo. Então, se eu tô com muleriano ruim, é porque meu corpo tá inflamado, então eu preciso limpar. Então, não é uma coisa assim, ah, mas eu não quero. Criança não paga boleto, adulto paga, então a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Muleriano acima de 5, por exemplo, ele pode indicar síndrome do ovário policístico, então é uma coisa ruim, por quê? Porque você está lotada de cisto, de folículo, mas não está ovulando. Muleriano muito alto, acima de 30 anos, não mostra qualidade, então não fique confortável com isso, fique assustada mesmo, porque não é garantia de ovulação, então a gente tem que fazer alguma coisa. Oi, Suelen, o método está fechado. Se você já for aluna e está querendo renovar, chama no WhatsApp ou no direct. O método ele vai ser, já vou dar um spoiler para vocês. Nós vamos ter sim um pacote de acompanhamento personalizado e eu já vou adiantar que eu vou revelar para vocês lá no dia 2 do evento do Código Ser Mãe. E o método vai ser presente. Presente para quem estiver no acompanhamento. Fiquem por dentro em breve, mas estejam lá para saber. Vamos falar aqui do FSH. Su, você vai conseguir ser aluna e paciente nossa no dia 2. Aguardem que vai ser a melhor oportunidade da vida. Estejam no grupo VIP para saber. Eu juro por Deus para vocês que vai ser a melhor oportunidade da vida. Nunca fiz algo tão estrondoso, maravilhoso, abençoado. Deus botou no meu coração os insights, tudo que eu preciso fazer e vou fazer para ajudar vocês mesmo. Estejam lá. Vamos lá, o FSH, o ideal dele, chega de spoiler, é coletar no segundo ou terceiro do dia do ciclo. Então, menstruou, coleta no segundo ou terceiro dia do ciclo. E o ideal é que esteja menor que 8, 10. Se tiver entre 8 e 10, a gente já começa a olhar para ele, para entender o que ele está querendo sinalizar, porque o FSH, ele é o folículo estimulante, ele mede a qualidade da nossa reserva. O meu FSH, ele chegou a 115. Isso é muito menopausa precoce, isso é muito baixa reserva ovariana. Então, acima de 15, ele já indica ali uma falência ovariana iminente, o envelhecimento ovariano avançado. Quanto que tá o FSH de vocês? Ah, Mônica, mas o meu tá 115 igual ao seu. Eu tô lascada, não vou ser mãe? Não é isso. Ele tá assim agora porque o seu corpo tá pedindo socorro. Deu para entender? Dá para mudar, dá para despencar esse FSH. Não é porque ele tá ruim agora que ele vai ser ruim daqui para frente. Deus é tão maravilhoso que a gente consegue, através da rota da fertilidade, mudar o nosso destino. A gente consegue desinflamar. E o LH? O LH ideal, também coletado no dia 2 até o dia 4 do ciclo, é próximo ao FSH. Então, 6 e 6, 10 e 8, 7 e 5. Agora, se o LH, que é o hormônio da ovulação, tiver o dobro que o FSH, ele pode indicar uma SOP. Então, quem que vai olhar isso? Eu, minhas nutris, nosso time, quando cuidar de vocês. Não é para vocês se preocuparem. Vocês têm que entender um pouquinho, mas vocês precisam saber que as referências ótimas para engravidar não tem nada a ver com as referências da população comum.
Por isso que se te encaixaram numa referência ótima e falaram que os seus exames estão normais, foge, porque não estão sabendo identificar. Agora o estradiol, tudo isso vai estar no resumo, tá? Tudo isso vai estar no resumo. O estradiol, no início do ciclo, ele vai estar entre 30 e 50 mais ou menos. Até 100. Só que se ele estiver acima de 100, o estrogênio está do quê? Dominante. É um sinal de inflamação, é um sinal de sobrecarga do rim, de desbiose intestinal, tá comendo mal, tá cheia de bactéria e um excesso de gordura no seu corpo. Então, se você estiver acima do peso, com estradiol alto no início do ciclo, tá mal. Agora, e lá na fase ovulatória? Ele sobe um pouquinho. Por quê? Porque você vai ovular. E se ele não subir? Não tá ovulando direito? Agora, passou a ovulação, ele cai de novo. Porque, gente, cada fase da mulher tem uma ciclicidade. O homem não é assim, ó, pá. O endométrio na fase lútea, pós-ovulação, ele tem que estar bom o quê? Para sustentar o bebê. Agora, e a progesterona na fase lútea? O ideal na fase lútea, 7 dias depois da ovulação, tem que estar maior que 10. Agora, o ideal para sustentar a gravidez é que no início ela já tenha ali 15, 25. Por isso que muita mulher que faz FIV recebe o protocolo de usar a progesterona sintética, que é o Utrogestan, progesterona medicamentosa, mas não dá tempo de segurar o bebê, porque antes não estava com a progesterona boa. Então a gente tem que ajeitar o ninho antes do bebê chegar, porque senão perco, não segura, entendeu? Então não adianta fazer o exame qualquer dia do ciclo e não adianta socar você na referência, porque a referência de quem está desejando engravidar é outra, não é aquela do papel do laboratório. Por isso que vocês se confundem e por isso que muito profissional incompetente fala que está tudo bem e não soube ler, não interpretou, mesmo sendo da área. Isso é ruim mesmo, é trágico, é péssimo. Mas tem um monte de gente aí que não estuda, que não atualiza. E aí, gente, fica o quê? Tratamento arcaico, dinossauro. Fazer o quê? Por isso que a gente tem que escolher os profissionais que vão cuidar do nosso corpo. Senão o outro tem resultado e a gente não tem. Insulina. Falamos dela ontem, precisa estar menor que 7. Se a insulina tiver maior que 7, você está com início de resistência insulínica. Você vai ter mais cistos do que óvulos. Indica o quê? Inflamação crônica, bloqueio da ovulação, pode estar com endometriose também, mioma, aborto, falha de implantação. A insulina alta, ela aumenta o risco de perda. Testosterona, que é o hormônio masculino que a gente precisa muito dele para engravidar. Ele não pode nem estar muito alto, senão você vai estar com oleosidade, acne, cabelo oleoso, queda de cabelo, 4, 5 pelos num buraco só. E também não pode estar muito baixo, porque a falta de testosterona na mulher te deixa super flácida, te deixa sem libido, te deixa carrancuda, te deixa sem força, sem vontade de treinar, sem vontade de ver o seu marido. Então, a testosterona livre tem uma dose de referência, a testosterona total no sangue tem outra. Ela não pode estar nem muito alta, nem muito baixa. A testosterona total em torno de 40 é o ideal. Agora, uma testosterona total de 8, de 2, de 0, como estava a minha, gente, só Jesus. Não pode. É péssimo. E traz infertilidade. Então, assim, muitas das minhas pacientes chegam até nós sem nem ter coletado testosterona nunca na vida. E aí, se você nunca colheu testosterona, energia, libido, equilíbrio ovariano, segurar o bebê, testosterona precisa para segurar o bebê, até para quem faz FIV. Não é porque eu investi 40 mil e o médico jogou o bebê lá dentro que o meu corpo vai segurar. Não tem garantia. Por isso que a gente tem que fazer a nossa parte. Por mais que você possa precisar de uma ajuda da FIV, ela não garante. Se você não estiver bem, você não segura. Se o seu óvulo não tiver qualidade, o bebê não forma. Tireoide, outro hormônio. 1,5, no máximo 2,5. Se tiver acima de 2,5 TSH, já impacta na ovulação, impacta na nidação e na qualidade do bebê. É imprescindível a tireoide estar nos trinques, nem para lá e nem para cá.
Senão você tem escape, dor de cabeça, visão turva, irritabilidade. Não dá para querer ficar grávida com a tireoide do avesso. Ai, Mônica, mas eu tenho problema. Tá, vamos arrumar o problema. Tudo que eu falei aqui tem condição de melhorar. É só você não aceitar e se acomodar com a merda que tá. A gente precisa reagir. Então, sim, a gente sofre, a gente fica triste, a gente se sensibiliza, a gente fica solitária, mas não é mais para ficar solitária. Você vai cuidar de você de forma individual, porque a gente está aqui para isso. O que não pode é sofrer solitária, calada e achar que você não merece, achar que Deus virou a cara para você, que você tem um pecado gigante. Pelo amor de Deus, não é nada disso. É só você olhar com carinho para você mesma, ativar o seu amor próprio, porque se você está viva, Deus te ama. Se você está aqui, Ele está permitindo. Você é querida, você é amada e abençoada, mas a gente tem que o quê? Fazer nossa parte, senão quem vai ficar triste é Ele. Se a gente não estiver cuidando do nosso corpo e fazendo a nossa parte, Ele que está ficando triste. Porque Ele nos deu o corpo, nos deu a vida e a gente está fazendo mau uso dela. Tem gente que fala assim: ah, mas eu tenho tireoide. Que bom que você não arrancou. Agora, ter tireoide quase todo mundo tem, a não ser quem fez cirurgia. Agora, estar com ela alterada ou não é outra coisa. Então, eu tenho tireoide, mas ela tá boa? T3, T4, TPO, antitrabe, tá boa? Ah, tá bom, então beleza. Agora, tá com a tireoide alterada? Querida, vamos arrumar a tireoide primeiro. Não dá para arriscar tentar engravidar com a tireoide bagunçada, nem com Hashimoto, nem com nada. Por quê? Porque é igual você colocar o carro na ribanceira sem motor. Vai bater, vai ter acidente. Não dá. Tireoide alterada impacta fortemente nas perdas. Acaba com a nossa fertilidade. Então, você pode ter alteração na tireoide porque não estão sabendo tratar, mas a gente vai tratar. A gente vai tratar a sua tireoide para ela ficar ótima para você gerar o seu bebê. Quem tem alteração na tireoide tem escape, tem queda de cabelo, tem unha rachada, pé ressecado, cotovelo ressecado, doença autoimune para desenvolver. E tireoide não se trata apenas com remédio. A pior besteira do mundo é alguém, eu tomo Buran, eu tomo Sintroide, tomo o Tirox, tomo levotiroxina. Tá errado. Isso aí tá tapando o sol com a peneira, jogando a sujeira para debaixo do tapete, porque a tireoide não é só hormônio T4. Tireoide precisa de limpar o intestino, tireoide precisa de detox, tireoide precisa de selênio, de zinco, magnésio, iodo, ferro e cálcio em ordem. Se você só toma T4 e não cuida da sua nutrição e da limpeza no seu corpo, tá ferrada, porque tá com a tireoide alterada tomando remédio há uma década. Adiantou alguma coisa? Não. Toda hora troca a dose do remédio. Se é que você faz exame de 3 em 3 meses. Então, nós vamos arrumar isso aí. Lindezas, para entender esses exames que eu vou deixar o resumo lá no grupo para vocês. O mais importante é você saber que você não tem que estar apenas dentro da referência. Existem valores de excelência para gerar uma vida com sucesso. E o seu corpo ele pode estar aí lutando silenciosamente para apenas sobreviver. E se ele só está sobrevivendo, ele não consegue ter uma boa fertilidade. E pode ser que você não tenha, de fato, uma pilha de diagnósticos como eu tive, como milhares de alunos tiveram. Só que mesmo que você tenha uma pilha de diagnósticos, lipedema, trombofilia, SOP, menopausa, baixa reserva, como eu, é possível ser mãe, é possível realizar o seu sonho. Só que a gente precisa agir, virar página. Aqui, até esse momento, eu consigo te ajudar. Daqui para frente, você precisa querer ajuda, querer fazer algo diferente. E tá tudo bem que ninguém te falou até agora, já foi, águas passadas. Daqui para frente, a gente tem que aproveitar as chances que você tem para dar certo, para você viver o seu sonho, formar sua família, ter o seu bebê no colo, lindo, cheiroso, saudável, aquela criança feliz. E se você continuar, por exemplo, irritada, ansiosa, querendo soluções mágicas, forçando o seu ciclo menstrual, tapando o buraco, igual você veio fazendo até agora, eu sinto muito, mas você vai continuar rodando em círculos, gastando dinheiro, gastando energia, perdendo esperança e saúde. E pior, cada mês é uma chance a menos de ser mãe. E se você ainda fica tomando indutor, você está acelerando o seu envelhecimento ovariano.
É um atalho muito perigoso quando o corpo não está preparado. E, de novo, não é errado usar hormônio e remédio, mas desde que ele seja a cereja do bolo. Tem que ter feito tudo antes e mais um pouco. Então, existe sim um caminho, existe uma rota da fertilidade, existe uma forma grandiosa da gente preparar o corpo com muito mais sucesso. Eu vou te ensinar essa trilha da rota da fertilidade lá no Código Ser Mãe por inteiro, por completo. Para você estar lá, para quem não entrou ainda, nós estamos na semana de aquecimento do Código Ser Mãe. E para você ter os resumos, ser avisada das aulas e tudo mais, você precisa estar no grupo VIP. Não saia de lá. Para pegar o convite, manda aqui código nos comentários ou clica no link da bio, que o nosso evento ele é gratuito, ele é online e ele vai acontecer às 7h30 da noite, dia 30, dia 1 e dia 2. E eu vou te mostrar como você vai equilibrar tudo isso, por onde você começa e como você segue o acompanhamento depois, se você quiser. Porque nós vamos destravar o seu corpo de verdade. Combinado? É só você clicar no link da bio e, ó, eu peço com muito amor e carinho para a gente estar aqui na mesma vibe, na mesma sintonia, com os corações conectados, com a alma, com o corpo, com o sonho de vocês à tona, para eu orar por vocês todos os dias, inclusive. Vamos ajudar mais mulheres. Encaminhem nos grupos de tentantes, nos grupos de trabalho, de colégio. Sempre tem alguém sofrendo silenciosamente. Sempre tem alguém querendo engravidar, frustrada, triste, solitária, que nem sabe que a Moni existe, que esse conteúdo existe, e de repente você colocando ali no grupo, você salva uma vida, você salva um sonho, você se torna madrinha de um futuro bebê que está por vir. Eu tenho tantos bebês aqui, sou madrinha virtual de tantos bebês, e quem sabe você também abençoa uma amiga, uma conhecida, porque Deus coloca pessoas no caminho e a gente precisa aproveitar as oportunidades, não é mesmo? Queridas, o seu bebê já existe, ele só tá esperando você ficar prontinha para descer no momento certo. E Deus, sim, ele te ama, te abençoa e ele quer que você seja mamãe. Mas assim que o bebê chegar, vamos ficar pronta, vamos esperar com mais qualidade, porque sim, eu vou te conduzir até lá. A gente tá juntas. Te espero. Pega o seu presente depois lá no grupo e até a próxima live amanhã. Tchau, tchau. Qualquer dúvida que eu não vi aqui, me manda no direct. Beijo grande.